Hoje vamos caminhar um pouquinho mais aqui no Evangelho, lembrando que neste momento Jesus ele está em viagem, com os seus 12 apóstolos. Eles estão a caminho da Judéia, em direção a Jerusalém, onde Cristo cumprirá a sua principal missão no seu ministério terreno. Missão essa que Jesus acabou de declarar no texto anterior, no texto da semana passada, que nós analisamos Mateus 20, versos 18 e 19, onde ele disse: eis que subimos para Jerusalém, estamos a caminho de lá, estamos viajando para lá, e lá o Filho do Homem será entregue, será traído, e será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, os líderes da religião judaica. Eles vão condená-lo à morte, haverá um julgamento, e nesse julgamento Jesus será condenado à morte. Porém, como nós vimos, os judeus não tinham autoridade dentro da região dominada pelo Império Romano para executar nenhuma pessoa. Eles precisariam da ajuda, da colaboração do Império Romano. E isso que vai acontecer, Jesus diz. Eles vão condená-lo à morte, porém, como não poderão matá-lo pessoalmente, eles entregarão aos gentios. E aí então os gentios zombarão dele, açoitarão, e ele será crucificado. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Agora, ainda nesta viagem, nós veremos um texto onde Cristo ele é interrompido na sua peregrinação até a Judéia por uma mãe com os seus 2 filhos. Essa mãe e seus filhos se aproximam de Jesus pedindo por um favor. Nós veremos aqui os detalhes acerca desse pedido e deste favor, que foi feito pela mãe e seus filhos a Jesus. Então acompanhe comigo a leitura. Mateus capítulo 20, versos 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus lhe respondeu: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A narrativa, irmãos, deste encontro aqui de Jesus com essa mãe, com seus filhos, ele nos fornece uma importante lição aqui. Uma importante lição acerca do saber, a importância do saber. Eu destaco aqui essa lição por conta da resposta que Jesus dá a ela no verso 22, onde ele diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, falta sabedoria a vocês. Agora, o que será que eles deveriam saber? Por qual motivo será que um conhecimento prévio sobre algum assunto se faz necessário ao nos aproximarmos do Messias, ao fazermos pedidos a Ele? E é em busca dessas respostas que nós vamos hoje. O fato é que essa narrativa ressalta essa importância do saber. E de acordo com esse relato, nós podemos extrair 3 coisas que são muito importantes e que nós devemos obter conhecimento. Em primeiro lugar, é importante saber a verdade sobre o Messias. Em segundo lugar, é importante saber o que devemos pedir ao Messias. E em terceiro lugar, é importante saber sobre a realidade do reino vindouro. E aí, então, nós vamos tentar aqui entender cada um desses 3 pontos sobre a importância do saber. Iniciando pela importância do saber a verdade sobre o Messias. No verso 20, que abre essa narrativa deste encontro, nós lemos ali: que então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Então, ainda durante a viagem de Jesus com seus discípulos rumo à Judéia,
uma mãe com seus 2 filhos se aproxima de Jesus. Quem é essa mulher? O texto nos diz, é a esposa de Zebedeu. Portanto, ela é a mãe de 2 apóstolos que são um dos mais proeminentes do Novo Testamento. Ela é a mãe dos apóstolos João e Tiago. Essa mulher se aproxima de Jesus juntamente com aqueles seus 2 filhos e adorando, ou seja, literalmente a expressão usada é se prostrando diante de Cristo. E aqui é importante dizer, irmãos, que isso aqui não está relatando um tipo de adoração à divindade de Jesus. Esse adorando aqui não é que ela reconheceu que Jesus é o próprio Deus, digno da sua adoração. Não, a palavra melhor aqui a ser usada é se prostrou. Ela se colocou em uma posição de reverência. Porém, nós sabemos que nem mesmo os apóstolos aqui ainda compreendiam a divindade de Jesus. Ela não faz ali um ato de adoração ao Deus encarnado. E sim, ela reconhece que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Rei de Israel. Aquele que foi prometido no Antigo Testamento. E ela se coloca em uma posição de reverência como nós nos colocaríamos diante de um rei. Ela se prostra ali diante dele. E aí, depois de ela se prostrar diante do rei Jesus, ela pede a ele um favor. E aqui nós encontramos o primeiro ponto que necessita ser destacado sobre a importância de saber a verdade sobre o Messias. Essa mãe, juntamente com seus filhos, ela reconhece de maneira acertada. Ela acerta aqui no reconhecimento de que Jesus é o Messias. Jesus é de fato o Rei, o libertador prometido. Importante também pontuar, para que a gente não tenha uma ideia errada aqui sobre a mãe, né? Uma ideia de que a gente pense, essa mãe aqui está ali constrangendo os 2 filhos na frente de Jesus, né? Foi lá pedir um favor para os filhos e está deixando os 2 embaraçados, envergonhados. O que nós temos aqui no texto é uma mãe e filhos unidos em um mesmo propósito. Por que nós sabemos disso? Mateus ele coloca aqui, na sua narrativa, a mãe como uma espécie de porta-voz daquele grupo. Era ela e os filhos, e ela se coloca como porta-voz. Só que quando nós vamos para o relato de Marcos, o evangelista cita lá o pedido sendo feito diretamente pelos filhos. Então aquela conversa se desenrolou com todos participando. Quando a gente junta os evangelhos, a gente consegue ter uma ideia melhor do que estava acontecendo. A própria reação dos apóstolos, os outros 10 apóstolos, nos mostra isso. Nós vamos ver na próxima semana. Nós veremos que os outros se indignaram com aquilo que os 2 estavam pedindo. Então não era um pedido isolado da mãe, mas era um pedido da família toda. Eles estavam unidos ali naquilo que eles estavam pedindo. Mas no que diz respeito ao saber a verdade sobre o Messias, nós podemos dizer que aqui a família começou bem. Eles começaram no caminho certo. Eles reconheceram corretamente que Jesus de Nazaré é o Messias. É o prometido para Israel. E agora nós vamos prosseguir na narrativa para verificar se eles permaneceram neste caminho. Se eles continuaram no caminho correto. Verso 21 diz que Jesus lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à esquerda. O pedido feito aqui, este favor que ela e os filhos desejam, diz respeito apenas a uma questão de poder, a uma questão de posição. A mãe, ela está preocupada com o status dos seus filhos. Ela deseja, juntamente com eles, que eles desfrutem de posição no reino deste Messias. A ideia de se assentar um à direita e o outro à esquerda sugere uma proximidade com o rei. Aqueles que estiverem mais próximos de um rei poderoso, de um rei que é soberano, aquelas pessoas mais próximas dele acabam
por desfrutar de maneira mais próxima também do seu poder. Acabam por ocupar posições igualmente poderosas. Nós temos a promessa de um reino sobre todas as nações, um reino soberano, um rei soberano. Então, aquelas pessoas que estiverem mais próximas dele, consequentemente, ocuparão posições igualmente poderosas. E essa ideia, irmãos, de reino do Messias no seu estado consumado, a ideia de quando o Messias ocupar de fato o trono de Davi em Jerusalém, o próprio Cristo já afirmou que quando isso acontecer, haverá 12 tronos para os apóstolos e eles vão exercer uma posição de autoridade governando as 12 tribos de Israel. Essa ideia de reino não está errada. De posição, de ocupar ali lugares nos tronos. O problema desse pedido é encontrado na motivação do coração deles. Especialmente no caso dos dois, de Tiago e João. Porque nós até podemos dar o benefício da dúvida para a mãe. Por quê? Porque a mãe não estava presente naqueles momentos de ensino direto de Cristo aos 12. Nós acabamos de ver Jesus saindo de um retiro espiritual com eles, isolado lá ensinando aquele grupo. A mãe, diferente dos dois apóstolos, Tiago e João, não estava presente quando Jesus ensinou já 3 vezes acerca da sua missão. O problema está em ignorar completamente tudo aquilo que Jesus já ensinou sobre orgulho, sobre a importância de sermos como criança, sobre a importância de servir ao invés de ser servido, e ignoraram especialmente tudo aquilo que Jesus falou sobre uma tal de cruz, que ele seria morto e crucificado. Esqueceram completamente que se você quer ser o maior no reino, você precisa se humilhar, viver em humilde dependência. Você precisa ter uma disposição de servo e não de buscar posições de autoridade. Você precisa olhar por benefício do outro e não de si mesmo. Então, até aqui nós vemos que eles reconheceram corretamente que Jesus é o Messias, mas falhavam em não dar ouvidos às suas palavras. Falhavam em não dar ouvido aos seus ensinamentos. Eles deixaram o seu próprio desejo egoísta, a busca por poder, por posição, por autoridade, falar mais alto do que tudo aquilo que eles haviam aprendido diretamente de Cristo. Acertavam parcialmente em alguns pontos. Jesus é o Rei Messias. O seu reino vai ser consumado. Entretanto, eles falhavam miseravelmente em não dar ouvidos às palavras do Messias. E falhavam também em não investigar o próprio coração, buscando as motivações por trás daquele favor. E aqui, irmãos, nós temos um exemplo de conduta, onde há um reconhecimento parcial de Jesus, mas uma busca equivocada por favores da parte de Jesus, que nós podemos aplicar claramente para a nossa realidade, para os nossos dias. Isso é extremamente comum. A esposa de Zebedeu e seus filhos parecem exemplares típicos dos evangélicos dos nossos dias, especialmente aqueles adeptos à teologia da prosperidade. São pessoas que afirmam crer em Jesus, que vai afirmar publicamente que Jesus é o seu Salvador, mas que esperam em Cristo alguém que seja capaz apenas de lhe conceder sucesso, glória, poder e prosperidade. Exatamente a mesma coisa.
São pessoas que ignoram completamente a palavra do Messias, os seus ensinamentos. Especialmente aqueles que alertam sobre os perigos da riqueza. O que é a teologia da prosperidade? É colocar o sucesso e a prosperidade nessa vida como foco principal. Tudo é focado nisso. Para você viver atrás disso, para você ser um adepto desse tipo de teologia, você precisa ignorar completamente tudo aquilo que Jesus ensinou sobre os perigos da riqueza. Você precisa criar na sua própria mente uma concepção de Jesus como alguém que é apenas capaz de dar a você boas oportunidades ou lhe conceder benefícios aqui neste mundo. Exatamente como essa mãe e os seus filhos. Este é o cerne doutrinário dessas igrejas, que na teologia nós classificamos como neopentecostais. Toda a pregação é focada nos benefícios materiais e terrenos que Jesus pode lhe dar. Você não vai encontrar nessas congregações pregações sobre a necessidade de se lutar contra o orgulho. Você não vai encontrar pregações focadas no pecado e na luta que nós temos que travar contra ele. Você não ouvirá pregações falando de inferno ou focadas na vida eterna, em viver essa vida olhando para a eternidade. O que importa são questões do aqui e agora, vida presente e material. Somente esse assunto é abordado. E com um detalhe, irmãos, sempre com muito pouco uso da palavra de Deus. E sempre com muito uso de testemunhas e experiências pessoais. Pessoas que buscam tanto a sua recompensa neste mundo presente que acabam por perder aquilo que realmente importa, que é conhecer a verdade sobre o Messias. Conhecer a verdade em Cristo. Conhecer a sua palavra. E com isso acabam deixando de dar importância para aquilo que realmente tem valor. Buscam salvação financeira, salvação dos seus problemas, de saúde muitas vezes, a salvação do seu casamento, buscam salvar o filho que se entregou para as drogas, e não que isso não seja importante, que não deva ser buscado, mas focam apenas nisso. E deixam de lado completamente o interesse da pessoa como indivíduo salvar a sua própria alma da condenação eterna. Aquilo que deveria ser o principal assunto a nos preocupar, que é arrependimento, salvação, santificação, vida eterna, são deixados de lado, colocados em segundo plano. Isso, se em algum momento, é de fato considerado esses assuntos. E aí você tem um grupo de pessoas que não se desenvolvem espiritualmente e que permanecem ignorantes bíblicos. Porque a palavra não é pregada, não é exposta, não é ensinada, não há crescimento. As pessoas não conhecem da palavra. Sequer são encorajadas a ler, a buscar em casa, a ter uma disciplina em relação a isso. Nossa, pastor, mas como que pode? Como disfarçar toda essa ignorância bíblica? Sabe como que eles disfarçam? Desenvolvendo um vocabulário particular. Você acaba reconhecendo ele pela maneira de falar. Se cumprimentam de uma maneira determinada, falam determinadas palavras, decoram alguns versículos chaves, e com isso eles tentam ignorar, disfarçar, maquiar a sua própria ignorância. E eu falo isso aqui, irmãos, com pesar no coração. Deus me livre de ser orgulhoso em relação a me achar melhor, ou nos acharmos melhor do que os outros. Eu falo isso com compaixão, porque eu entendo que são pessoas cegas guiadas por outros cegos.
São ignorantes bíblicos sendo guiados por outros que não conhecem a palavra. Mas, principalmente, eu falo aqui com pesar em relação onde essa palavra, a maneira como ela é tratada. Nós temos a revelação de Deus diante de nós. Nós temos a sua palavra. Nós temos ela aqui na nossa língua, somos privilegiados. Como que não levá-la em consideração? Como não nos dedicar em conhecê-la? Que isso não ocorra entre nós, irmãos. Que a gente possa aprender com isso e valorizar a importância do saber a verdade sobre o Messias Jesus Cristo e sobre a sua palavra. Porque disso depende a salvação da nossa alma. Porque aqui é revelado do que de fato nós precisamos ser salvos. Será que a Bíblia ensina que nós precisamos ser salvos dos nossos problemas financeiros? Será que a Bíblia ensina que é prioridade nós sermos salvos de uma doença grave? Será que a Bíblia ensina que é prioridade nós salvarmos nossos filhos das drogas? É isso que é prioridade na Bíblia? Certamente não é. Certamente não é. Conhecer sobre o Messias de maneira correta, não apenas reconhecer com a nossa boca, Jesus é o meu Salvador, mas ignorar completamente tudo aquilo que ele ensinou. Não basta isso, nós precisamos conhecê-lo, não apenas superficialmente, mas profundamente, porque isso vai influenciar o nosso segundo ponto agora. A importância do saber a verdade sobre o que devemos pedir ao Messias. No verso 22 prossegue a narrativa, mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Eu creio que essa resposta que Jesus dá aos dois irmãos e à sua mãe deve ser a resposta mais frequente para as orações feitas pelos crentes em toda a história. Eu creio que essa é a resposta mais frequente que Deus dá depois de ouvir as nossas petições. Ele deve olhar para nós, depois do nosso tempo de oração, e dizer: meu filho, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. E isso ocorre em consequência do que nós falamos agora no ponto anterior. No fato de nós não conhecermos profundamente quem Jesus é. Quem é de fato o Messias. A consequência de nós termos um conhecimento errado ou apenas superficial de Cristo e do seu ensino leva a nós recebermos esse tipo de resposta em nossas orações. Você não sabe o que está pedindo. Pedidos tolos. Ou como no caso aqui do texto, pedidos por poder, por glória, que busca uma posição de liderança, que busca ter autoridade acima dos demais. E esse tipo de pedido, ele é um pedido motivado pela ignorância, pela falta do saber, pela falta de conhecimento. Esta é a resposta de Jesus para ele. Vocês não sabem. Falta conhecimento, falta sabedoria no seu pedido. Vocês não sabem o que estão pedindo. E nesse estado atual aqui dos discípulos, nós temos visto aqui ao longo do Evangelho de Mateus, eles estão ainda num estado de imaturidade espiritual. Os 12 ainda não compreendem todas as palavras do Messias, principalmente aquelas questões envolvendo a sua morte. Então, como esperar que eles tivessem um entendimento correto sobre o tempo da consumação do reino? Como esperar que eles entendessem de maneira correta que a consumação do reino não ocorreria ali imediatamente, mas era uma obra futura? Então, a compreensão sobre as realidades espirituais, sobre a cronologia do reino no seu estado consumado, ainda precisa mudar na mente deles, ainda falta conhecimento sobre isso. Você percebe que ainda existe na mente deles uma expectativa de que Jesus estivesse enganado sobre a cruz. É como se eles fechassem os ouvidos quando Jesus dissesse que ele precisava morrer e sofrer.
ser crucificado. Eu acredito que no coração deles ainda havia esperança de que quando eles chegassem em Jerusalém, Jesus proclamaria o reino, consumaria o reino naquele momento. Falta ainda uma compreensão da vida espiritual. Falta uma compreensão de realidades que para eles ainda foge o controle. Falta para eles entender que quando você pede para ser grande no reino, um reino que é vindouro, quando você pede nas suas orações para ser útil para Jesus neste mundo, preste muita atenção nisso, irmãos. Quando você pede nas suas orações, eu quero servir ao Senhor neste mundo, isso com frequência é o mesmo que pedir por sofrimento e perseguição na vida hoje. Quando você pede, Senhor, me usa neste mundo, você está pedindo por perseguição e sofrimento. Estava lendo o teólogo Matthew Henry, no seu comentário de Mateus, ele diz o seguinte: nós não sabemos o que pedimos quando pedimos a glória de usar uma coroa, mas não pedimos a graça para carregar o sofrimento em nosso caminho para ela. Senhor, eu quero a coroa do reino. E aí esquecemos de pedir, Senhor, mas me dá graça para suportar o sofrimento até lá. Nós pedimos apenas a recompensa, mas esquecemos do trajeto árduo que haverá até ela. E é exatamente esse o ponto da resposta de Jesus a eles. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, vocês querem se assentar em tronos ao meu lado no reino? Mas será que vocês podem suportar o sofrimento durante o caminho até ele? Vocês querem ocupar a posição do meu lado? Mas será que vocês estão dispostos, estão preparados para o sofrimento que virá no caminho até esse lugar? E quando a gente fala do cálice, aqui quando a gente fala do cálice, né, irmãos? No Antigo Testamento, quando nós vemos o cálice sendo usado como uma figura de linguagem, ele sempre se refere a algum tipo de julgamento, de retribuição. Nós podemos pegar, por exemplo, o texto de Isaías 51, 17, onde o profeta diz: acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu na mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. Jesus ele utiliza aqui a imagem do cálice como um símbolo para aquilo que ele acabou de ensinar sobre o que aconteceria a ele em Jerusalém. O cálice representa o seu sofrimento e a sua morte violenta. É disso que se trata quando Jesus diz para Tiago e João: vocês querem a recompensa, mas vocês estão dispostos a beber o cálice do sofrimento e da morte até chegar lá? E a resposta dos dois apóstolos foi qual? Um corajoso sim, podemos. E antes de seguir para o verso 23, vamos pensar um pouco aqui sobre a importância do saber a verdade, do saber o que pedir de fato para o Messias. A importância de saber guiar as nossas petições de acordo com a verdade bíblica. E aí, biblicamente, quando nós queremos saber qual o segredo de uma vida de oração respondida, eu creio que esse é o segredo que todo crente quer saber. Como ser frutífero em minhas orações. Como ter a certeza de que eu pedir coisas para Deus e Deus me atender nas minhas orações. Eu quero saber disso. Me diz, qual que é o segredo? E o segredo foi revelado a nós por esse mesmo apóstolo João aqui no texto. Lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versos 14 e 15. Esse é o texto que você tem que saber quando nós falamos de oração. O segredo da oração respondida é o que João vai nos ensinar em 1 João 5, 14 e 15. Ele nos revela o segredo. Ele diz assim no texto: é esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui não é ouvir apenas de tomar conhecimento, é ouvir de atender.
E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O segredo foi declarado, está aqui. Você quer ter orações respondidas? Então aprenda a orar segundo a vontade de Deus. Segundo a sua palavra, o segredo é esse. O segredo para uma vida de sucesso de oração é necessariamente orarmos segundo a vontade de Deus. E aí eu pergunto, como que nós podemos saber qual é a vontade de Deus? Se nós quiséssemos aprofundar isso teologicamente, aí nós vamos deixar para outras oportunidades, nós diríamos, olha, existe a vontade de Deus que é secreta, que nós não conhecemos, que só compete a Ele, e essa nós não temos acesso. Porém, se João diz na sua palavra, se a palavra de Deus afirma que nós podemos orar segundo a sua vontade, obviamente não é dessa vontade que ele está falando, uma vontade secreta. Porque aí nós teríamos que entrar no misticismo, né? Esperar que Deus vá nos revelar essa maneira secreta de maneira mística. Isso não acontece. Então, o que ele está falando? Da sua vontade revelada. Aonde conhecemos a vontade revelada de Deus, só existe uma forma: as Escrituras, a Bíblia. Então, quanto mais nós conhecemos das Escrituras, mais conhecemos a sua vontade. E aí, automaticamente, mais nós somos capazes de fazer orações segundo essa vontade. E aí, com isso, nós podemos ter a certeza de que nossos pedidos serão atendidos. Quanto menos nós conhecemos, quanto menos buscamos aprender, mais chances eu tenho de cometer o erro dos dois irmãos aqui. Fazer pedidos onde a única resposta que nós vamos obter da parte de Deus é: você não faz ideia do que está pedindo. Tiago, e aqui não o apóstolo, o autor da epístola, que era irmão de Jesus, ele escreveu também acerca de fazermos orações egoístas, feitas com a motivação errada. Ele escreve na sua carta, Tiago capítulo 4, verso 13, ele diz: pedem e não recebem. Ele faz o inverso de João. João dá a fórmula do sucesso e Tiago nos dá a fórmula do fracasso. Pedem e não recebem. Por quê? Tiago diz, porque pedem mal. Pedem para esbanjar com seus prazeres. O que os dois apóstolos estão fazendo aqui com a sua mãe? Se não é fazer pedido de acordo com seus próprios prazeres, para esbanjarem de uma posição. Só que além disso, irmãos, nós vamos além. Esse relato de Mateus nos mostra que há um outro risco que nós corremos, não só de fazermos orações egoístas, mas há um risco, de acordo com aquilo que Jesus fala à mãe e seus filhos. Jesus faz um alerta aqui sobre pedidos que são extremamente espirituais, mas que nós não avaliamos corretamente os custos desse pedido. É uma lição sobre os riscos que nós corremos ao cantar: seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Mas não avaliar os custos disso. É isso que Jesus diz para ele. Vocês são capazes de me seguir? Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que ele for, irei. Vocês são capazes de beber o mesmo cálice? O que aconteceu quando Jesus foi preso? Ele foi abandonado pelos apóstolos. Eles cantaram no sim podemos, que eles dizem para o Senhor, eles cantaram o mesmo cântico que nós. Eu seguirei ao meu bom mestre. Mas eles não avaliaram os custos. Será que quando eu canto, seguirei ao meu bom mestre, eu estou disposto a suportar a fadiga, a perseguição, o sofrimento, que está ligado a qualquer um que queira entregar a sua vida para propagar o nome de Cristo neste mundo? Será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Provavelmente a maioria de nós não está, irmãos. Não está. Provavelmente a maioria de nós deveria pensar 2 vezes antes de cantar esse cântico.
A resposta de Jesus ao nosso cantar aqui hoje pode ter sido a mesma coisa que ele falou no texto. Vocês não sabem o que estão cantando. Vocês não sabem porque vocês estão cantando e não estão avaliando os custos envolvidos a isso. Vocês não estão raciocinando sobre o que envolve seguir o Messias aonde quer que ele vá. Vocês estão cantarolando sem pensar. E essa é uma reflexão, irmãos, sempre necessária. Nós precisamos refletir. Há vários cânticos assim. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Será que são mesmo? Será que de fato isso é verdade na minha vida? Será que eu avaliei de fato os custos que envolve dizer isso? Então nós já vimos até aqui a importância do saber a verdade sobre o Messias. A importância de não apenas reconhecer, Jesus é o meu Salvador, mas conhecer a sua palavra, os seus ensinos. A importância de conhecermos as Escrituras para sabermos sobre o que devemos pedir diante de Deus. E com isso, não corrermos o risco de perder tempo com orações infrutíferas, porque é isso que acontece, você está perdendo o seu tempo. Quando você se coloca diante de Cristo pedindo coisas que não faz sentido de acordo com a vontade dele. Onde o máximo que você vai receber da parte de Deus é, você não sabe o que está pedindo. Então, para finalizar, agora nós vamos ver a importância do saber a verdade sobre o reino vindouro. O verso 23 finaliza aqui esse encontro. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, anteriormente, Jesus havia dito que eles não sabiam o que estavam pedindo. Mas mesmo assim, os apóstolos afirmaram que beberiam do mesmo cálice que Jesus estava por beber. E aí, diante dessa afirmação corajosa, ou impensada, irracional da parte dos dois, eu diria até que de forma surpreendente, Cristo afirma para eles que sim, vocês beberão esse cálice. Isso vai acontecer. E sendo o cálice uma figura para o sofrimento e morte de Cristo, Jesus ele está então afirmando que eles vão experimentar as mesmas coisas. Sim. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando ainda, mas vocês vão passar por tudo isso. Hoje vocês não têm noção, mas um dia vocês vão entender. E vocês vão passar, vocês beberão esse mesmo cálice que eu. E isso a própria história nos comprova. Tiago, ele viria a ser o primeiro mártir apostólico. Você vai poder ler sobre isso lá em Atos 12. Né? Capítulo 1 e 2 vai dizer, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto por causa de Cristo. Enquanto que João passaria por longa perseguição. Passaria por muito tempo de sofrimento. João seria exilado na ilha de Patmos. João morreu em sua velhice porque falharam nas tentativas de matá-lo. Ele acaba morrendo velho, muito provavelmente na cidade de Éfeso. Já em relação ao pedido feito por eles, ao favor de se assentar uma à direita e outra à esquerda no seu reino, é muito importante nós notarmos aqui que Jesus não os corrige acerca disso. Jesus não os corrige. Vamos dizer que houvesse uma interpretação errada acerca do reino, sobre essa característica política de um reino com tronos, com governo, com autoridade. Esse seria o momento ideal para Cristo ensinar que aquele reino que eles estavam imaginando estava errado. Olha, na verdade não haverá reino. O reino é apenas espiritual. Não haverá treino, não haverá tronos, não haverá nenhuma posição, nada disso vai acontecer. Jesus não os corrige nessa concepção. O que Jesus faz aqui? Ele confirma tudo isso. Ele está confirmando aquilo que ele já havia falado aos discípulos em Mateus 19, 28.
Quando Jesus diz para eles, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está reafirmando, olha, existem sim tronos. Haverá lugares à minha direita e à minha esquerda. Entretanto, quem vai ocupar esses lugares não cabe ao Filho determinar. Esses lugares foram determinados pelo Pai de maneira livre e soberana, sem avaliar currículos, sem nenhum tipo de merecimento. Isso foi feito lá na eternidade. Jesus também está dando uma lição aqui sobre o relacionamento trinitariano. O relacionamento entre as pessoas da Trindade. Neste relacionamento, existem funções, existem papéis distintos a serem desempenhados. Papéis distintos no plano da redenção. Se nós quiséssemos resumir de maneira muito breve, o Pai elege, o Filho redime, o Espírito convence. O Pai elegeu aqueles que ocuparão os lugares mais próximos do Messias no seu reino. Compete ao Pai, era a função dele. Então falta ainda aos apóstolos, falta ainda aqui a Tiago e João, a compreensão da realidade do tempo presente e a realidade do reino vindouro. É entender que este reino que será consumado, onde haverá Jesus sentado no trono de Davi em Jerusalém, onde haverá tronos em volta dele, onde os apóstolos ocuparão seus lugares, isso vai acontecer em outro momento. Falta ainda maturidade para entender os tempos, a cronologia. E isso é muito importante para nós também. Sabemos que o reino do Messias, essa recompensa que Jesus já afirmou que todo discípulo desfrutará, fazer parte deste reino consumado, é algo a ser desfrutado no futuro. É importante saber que o reino ele é vindouro. É importante. É importante saber que no tempo presente nós enfrentaremos perseguição, podemos enfrentar sofrimento e podemos enfrentar inclusive a morte. É importante saber que a vida do cristão nesses últimos dias, quando eu falo os últimos dias, é o período da ressurreição até o seu retorno. Como a gente afirma diversas vezes aqui na igreja, nosso tempo presente não é um passeio no parque de diversões, mas é estar em uma arena de combate. A Bíblia retrata a nossa vida neste mundo como uma vida de guerreiros, combatendo o bom combate, guerreando pela fé. Não diz que a gente vai estar passeando por aí, desfrutando da fé, desfrutando das coisas boas deste mundo. Não. É importante nós sabermos disso para que a gente possa rechaçar falsas mensagens de salvação que nos dizem que nós não podemos aceitar o sofrimento no tempo presente. Mensagens que dizem que Deus vai lhe dar uma vida apenas de prazer e conforto neste mundo. Que você não pode aceitar ficar doente. Que você não pode aceitar passar por uma crise financeira. Que isso não é coisa que Deus tem para os seus filhos. O que dizer para tantos e tantos crentes que morreram de câncer? Que morreram de Covid? O que dizer para tantos e tantos crentes que perderam seus empregos? Que hoje estão completamente dependentes, às vezes, da própria igreja, outros irmãos que podem ajudá-los. Aí nós vamos dizer que Deus ama mais um e não ama o outro? Essa é a compreensão do amor de Deus que nós vamos ter? São mensagens que oferecem um reino aqui e agora. Mas essa não é a mensagem da palavra de Deus, porque o reino ele é vindouro. Do contrário, o que dizer sobre as palavras de Cristo para os seus discípulos? Palavras como as de hoje: vocês beberão o meu cálice. Ou seja, vai ter sofrimento. Vocês vão passar por isso. Ou ainda outras palavras, quando Jesus diz lá em Mateus 10,
16 e 17, ele diz: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso sugere um passeio no parque? E ele diz, portanto, sejam prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Parece uma vida desfrutada na teologia da prosperidade? Ou ainda Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Ou ainda João 15, 20. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Parece um pastor da prosperidade isso aqui? Alguém falaria isso numa igreja da prosperidade, esse tipo de coisa? Sim, tenho certeza que não. Tenho certeza, inclusive, que se um dos apóstolos entrasse hoje em uma dessas igrejas e contasse a sua história de vida, certamente eles vão tentar fazer algum tipo de libertação com eles. Certamente eles diriam que aquele homem está em pecado, que ele precisa fazer uma renúncia, ou que ele precisa participar de mais campanhas da vitória, porque não há vitória naquele tipo de vida. E eles fariam isso com a alegação de que tanto sofrimento não pode vir da parte de Deus. Mas olha o que Cristo fala aos seus discípulos: vocês beberão desse cálice. O que faltava a eles, aos discípulos, e o que falta hoje a muitas igrejas, é justamente isso. Saber a verdade sobre um reino que é vindouro. É olhar para a eternidade. É entender que Cristo não veio nos salvar das dificuldades deste mundo. Ele não nos promete que será fácil, mas Ele promete estar conosco. Ele promete estar ao nosso lado. Ele nos promete dar vida eterna. Ele nos promete que Ele já pagou o que era necessário pelos nossos pecados. Ele veio nos oferecer o seu reino, que será consumado no futuro. E aí, quando nós entendemos isso, irmãos, quando eu olho para o tempo presente de maneira bíblica, sem criar falsas expectativas, entendendo que o sofrimento pode estar presente e provavelmente estará em um momento ou outro da nossa vida. Quando eu entendo que eu estou em um mundo que é caído, onde as pessoas vivem em oposição ao Senhor. E juntamente com isso, eu tenho a plena certeza do perdão de Cristo pelos meus pecados, a plena certeza de que eu desfrutarei da vida eterna, do reino do Messias no tempo determinado pelo Pai. É neste momento, e só neste momento, irmãos, que eu vou poder de fato afirmar: não importa as circunstâncias. Por quê? Porque eu entendo que esse tempo é cheio de sofrimento. Eu entendo que nesse tempo pode haver muita dificuldade. Eu entendo que coisas ruins podem acontecer agora, mas eu tenho a plena certeza de desfrutar de uma vida plena no futuro, de estar com o meu Redentor no futuro, de desfrutar da árvore da vida no futuro. E aí então eu não olho mais para as circunstâncias, porque eu não me deixo mais dominar por elas. Eu posso estar sofrendo, mas eu tenho sabedoria. Olha a importância do saber. Eu tenho o conhecimento necessário para permanecer alegre, mesmo diante do sofrimento. Por quê? Porque eu olho para o amor de Cristo. Eu não olho a circunstância. Eu olho para o seu amor. Eu olho pelo fato de que Ele se entregou por mim. Eu olho para a realidade de que Ele me salvou e me deu vida eterna na sua presença, em um reino que é vindouro. É disso que o apóstolo Paulo trata na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18, ele diz: por isso não desanimamos. E tinha alguém que sofria, que é um exemplo de alguém que sofreu neste mundo por causa de Cristo, é o exemplo de Paulo. E ele diz: por isso não desanimamos, mesmo diante do sofrimento. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste,
o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, o que eu vou dizer da minha vida, Senhor? Paulo está olhando para o sofrimento dele, dizendo que aquilo era leve e momentâneo. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca e já acho o fim do mundo. Senhor, volta logo que eu não aguento. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele passou era leve e momentâneo. Ele diz, tudo isso, toda essa tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para aquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, passageiras. Tempo presente vai acabar em algum momento, mas as que não se veem são eternas. E se eu não olho para o hoje, eu não olho a circunstância, eu olho o reino vindouro, aquilo que está por vir. Aqui nós temos alguém que conheceu, que teve saber sobre o reino vindouro. Então, diante, irmãos, deste relato do Evangelho de Mateus, diante desta mãe com seus 2 filhos que chegam até Jesus com um pedido, nós podemos aqui aprender sobre a importância do saber. A importância de termos o conhecimento bíblico. Como é importante sabermos a verdade do Messias Jesus Cristo. Conhecê-lo por completo. Quem ele é, qual a sua missão, o que ele fez por nós, o que ele ainda fará. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer o seu ensino, conhecer a sua palavra. Porque tão importante quanto saber a verdade sobre o Messias é saber a verdade da palavra de Deus, toda ela. Porque é aqui que nós obtemos o conhecimento necessário para sabermos, inclusive, o que pedir diante dele. Se nós não conhecemos a verdade revelada do Senhor, nós corremos o risco de que em nossas orações nós vamos receber a mesma resposta que Jesus deu aqui à mãe. Vocês não sabem o que pedem. Falta sabedoria, falta conhecimento. E igualmente importante, quanto tudo o que já foi dito, é sabermos a verdade sobre um reino que é vindouro. Saber disso evita, irmãos, que a gente espere para agora apenas paz e sossego. Que a gente espere que a nossa vida aqui vai ser a maior tranquilidade do mundo. Desfrutar do melhor conforto, de tudo aquilo que a gente acha que merece. É importante saber que nesse tempo nós vamos enfrentar dificuldades. Isso é inevitável. Provavelmente sofrimento, alguns em maior grau, outros em menor grau. Isso em nada modifica o amor de Deus por nós. Não é porque o irmão sofre mais do que o outro que Deus ama mais a um e não ama o outro. Não tem nada a ver. Nós vamos passar por sofrimento. Provavelmente por perseguição. E nós precisamos saber que isso faz parte deste tempo presente. Porque a única maneira de nós realmente não olharmos a circunstância é permanecermos firmes, alegres, permanecermos, mesmo diante das dificuldades, tendo alegria, é a certeza de um reino que é vindouro. É termos a certeza de vida eterna. É entender que essa realidade, como diz Paulo, é momentânea, é passageira. E que se Deus nos faz sofrer hoje, Ele está trabalhando o nosso caráter, isso traz peso de glória. Deus está nos formando, nos moldando. Porque a nossa verdadeira vida está por vir. Por isso, reconheça, irmãos, a importância do saber na sua vida. Busque conhecer a verdade sobre o Messias. Busque conhecer a sua palavra, porque isso fará com que você se ponha diante de Deus com pedidos que são feitos de acordo com a sua vontade. E busque conhecer mais sobre o reino vindouro. Valorize aquilo que tem de fato valor. Viva a sua vida aqui hoje, mas com os olhos na verdadeira vida que ainda está por vir. Então, para encerrar, irmãos, eu vou ler mais uma vez o texto
de 2 Coríntios 4, 16, 18, para que você possa pensar mais sobre o que disse Paulo, e aí então nós vamos orar para encerrar este culto. O texto diz assim: por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar.